Quem já sabe a resposta? Alguns já sabem, eu sei que sabem. Amém? Eu quero pensar um pouco sobre isso nesta noite. Tá bom? Na antiga aliança, haviam vários profetas. Diga, vários profetas. Amém? Um deles era... Quem pode dizer o nome de um profeta da antiga aliança aí? Hã? Vamos, gente. Samuel era profeta, gente? Era profeta. Quem mais? Isaías, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Amós, Obadias, Naum, Ageu. Todos eles eram profetas, não é isso, gente? O rei Davi era profeta? Sim, ele era um rei, profeta, tá bom? Ele exerceu esse ministério tríplice, um sacerdote também. Tá certo, gente? Então existe essa pergunta que eu quero responder com vocês. O que é que esses profetas da antiga aliança, do Velho Testamento, eles não conseguiram enxergar? Para ajudar vocês, eu vou colocar uma figura. O Vinícius está ali na mídia, ele vai me ajudar nisso. Eu vou colocar uma figura e eu acho que ela vai trazer bastante luz para o que a gente quer falar nesta noite. Amém? Existe uma coisa muito especial que eles não conseguiram enxergar, mesmo profetizando tanto quanto eles profetizaram. Existem até os profetas maiores e os profetas menores. Eu acho que essa figura aqui vai trazer um entendimento melhor para nós, tá certo? Esse rosto aqui, esse busto aqui, ele está representando toda a classe de profetas. Amém? Posso ouvir isso, amém? Esse profeta, ele está profetizando, ok? No olhar desse profeta, ou de todos os profetas da antiga aliança, eles só profetizaram sobre a primeira vinda de Cristo e também a segunda vinda de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar cuidadosamente, pegar todas as profecias do Velho Testamento, você vai observar, ou eles estão falando da primeira vinda de Jesus, ou eles estão falando da segunda vinda de Jesus. Posso ouvir isso, amém? A primeira vinda de Jesus já aconteceu. Diga, já aconteceu. Jesus já veio, não veio, gente? Veio, esteve aqui nessa terra há mais de 2000 anos, andou entre nós, realizou tantas coisas maravilhosas. Então a primeira vinda de Jesus já aconteceu. E eles profetizaram muito sobre isso. Havia um profeta, inclusive, chamado Isaías, diga Isaías. O que Isaías mais profetizou foi sobre a vida de Jesus. Por isso ele é conhecido como o profeta messiânico. O profeta que mais profetizou sobre Jesus. Ele disse que uma virgem daria luz a um filho. Ele falou sobre o local onde Jesus nasceria. Ele falou sobre os títulos que Jesus receberia. Ele profetizou muito sobre Jesus. Os demais também profetizaram, mas nenhum deles, diga nenhum deles, perceberam, ouviram algo que estava no intervalo, diga de novo intervalo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo que eu estou me referindo, não é nem sobre o arrebatamento, porque no arrebatamento, a igreja vai encontrar com Cristo aonde? Aonde, gente? Nos ares. Essa noite, essa mensagem ela é muito realística. Amém? Nós estamos falando de coisas que de fato vão acontecer. São coisas reais. Eu saí da minha casa, você saiu da sua casa, não foi simplesmente para chegar aqui bonito, como vocês estão, com boas roupas, sentado numa cadeira. Existe algo pelo qual nós ansiamos muito. O arrebatamento da igreja. Essa segunda vinda que está apontando é quando Cristo voltará com a igreja. Eu acho que você é muito bem fundamentado aqui nessa igreja
E você sabe que quando a igreja for arrebatada, quando os mortos, os nossos irmãos que morreram em Cristo, ressuscitarem primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, tivermos os nossos corpos transformados, nós vamos seguir para uma reunião chamada, quem lembra? Eita, para onde vamos? Para o tribunal, diga o tribunal de Cristo. Então não vamos perder a sequência, tá? Arrebatamento da igreja e vamos para o tribunal de Cristo. Enquanto aqui, as pessoas vão passar pelo que, irmãos? A grande tribulação. Um período de 7 anos de sofrimento sobre essa humanidade. Onde nos primeiros 3 anos e meio haverá uma falsa paz. Certo, gente? Vocês estão aqui? E depois disso, desses 3 anos e meio, a coisa vai ficar tremenda aqui na terra. Mas diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Nós estaremos com o Senhor. E nesse tribunal de Cristo, o que estaremos fazendo lá? Nós estaremos recebendo as recompensas por tudo aquilo que fizemos em prol da obra de Cristo. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum copo d'água que você ofereceu a alguém vai ficar sem recompensa. Amém? É nesse tribunal de Cristo que as nossas obras, que tudo aquilo que nós fizemos em favor do reino de Cristo, serão posto à prova. O que vai ser posto à prova? A salvação? Não, você já está lá. Você já está salvo. Mas serão as nossas recompensas. Amém? Receberemos do Senhor por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você se esforçou, por tudo aquilo que você se entregou, por tudo aquilo que você doou, por tudo aquilo que você ofereceu a Cristo. É o tempo do recebimento do seu galardão. Amém? Vocês estão vendo umas obras aí acontecendo, né? Então a nossa preocupação para o culto de hoje era nós chegarmos aqui mais cedo e deixar o culto em condições. Qual foi a nossa surpresa? Eu cheguei mais cedo, 5 horas, o louvor já estava aqui. Chega às 4, né, Léo? É às 4, né? O louvor chega às 4, já estava ensaiando e a igreja já estava um brinco. Estava tudo certo. Estavam aqui poucos irmãos, mas os que estavam aqui já haviam deixado a igreja cheirosa, limpa e pronta para o culto. Pode dar uma glória a Deus? Você fica feliz por isso? Quando eu cheguei, eu falei, rapaz, Jean, o que eu preciso fazer? Nada, já fizemos tudo. Amém? São coisas desse tipo, dessa natureza e de todas as esferas que o tribunal de Cristo vai galardoar as pessoas. Amém? Isso é muito importante. Pronto, uma vez que passou pelo tribunal de Cristo, qual é o próximo evento, gente? Vamos lá? Quem se lembra? As bodas do Cordeiro. Diga as bodas. Diga com mais animação, gente. As bodas do Cordeiro. Diga de novo, as bodas do Cordeiro. A festa. A grande festa. Aquela festa que as nossas vestimentas já estão separadas e prontas. A Bíblia diz que nós estaremos vestidos de linho fino, puro. Amém? Vestes de salvação. Você não encontra em nenhuma loja no shopping essas vestes. Elas estão reservadas para a igreja. Passado isso, a igreja então vai para o próximo evento. Qual é o próximo evento? A segunda vinda de Cristo. Quando viremos por um clamor de Israel e Jesus coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, e ali ele se fende e Jesus vem dar vitória aos irmãos de Israel. Tudo isso são eventos escatológicos, futurísticos, que a Bíblia está o tempo todo falando. Você quer ver uma coisa? Vamos ler Isaías capítulo 46 e o versículo 9 e 10. Se você está com a sua Bíblia,
é a sua chance de abrir a sua Bíblia mais rápido que o telão e já ir acompanhando. Olha o que diz Isaías 46:9. Diz assim: lembre-se das coisas o quê? As coisas o quê, irmãos? Passadas. Das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início, faço conhecido o fim destes tempos remotos. O que ainda virá, eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus vem falando na palavra dele, ele é fiel para cumprir. Amém? Se alguma coisa não cumpriu ainda, é porque nós estamos no intervalo. Volta a figura para mim, por favor, Vinícius. Nós estamos no intervalo. E o intervalo aqui, é esse lugar aqui, ó. Esse intervalo entre as duas vindas chama-se a era do mistério. Diga de novo, a era do mistério. Era do mistério? Que negócio é esse? Que vem a ser essa era do mistério? Deixa eu te dizer algo. Os profetas não viam a igreja. A igreja estava oculta. Eles não conseguiam enxergar. Carlos, como é que você pode dizer isso? Pela palavra. Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Olha o que diz essa expressão de Pedro. Pedro explica essa questão, por que eles não conseguiram enxergar. Tá bom? Vamos ver o que Pedro diz. 1 Pedro 1, versículos 10 a 12. Eles estão pedindo ali, qual é o versículo mesmo? É ao vivo, né? Veja o que Pedro está falando. Pedro era o mais culto dos apóstolos? Ele era? Vamos lá, gente, me ajuda. Ele era o mais culto? Não. Quem era o mais culto? Quem? Paulo. Paulo era o mais culto, o mais preparado, vamos dizer assim, o mais cheio de instruções, formado. Pedro era um simples pescador. Mas isso, não obstante isso, Pedro tinha uma identificação com o Senhor e ele recebeu revelações do Senhor. Amém? Não se trata da posição, não se trata da formação, se trata daquilo que nós nos propomos em Cristo. E Pedro trouxe a resposta a respeito desse mistério que estava oculto. Olha o que Pedro diz. Olha, preste bem atenção no que Pedro está falando. Ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, os profetas, eles profetizavam e procuravam saber o que é que eles estavam profetizando. Muitos deles chegaram a examinar, a investigar, a tentar entender o que é que eles estavam profetizando. Mas não era, Léo, para o tempo deles. Isso estava oculto para eles. Eu não sei se esse versículo explica um pouquinho mais. Vamos no 12? Preste bem atenção no 12. A eles quem? Quem falou aí? Fala mais alto. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si mesmo, mas para quem? Para quem? Gostei desse para nós.
Que coisa boa. Ali está vocês. Mas, na verdade, somos nós. Amém? Que palavra maravilhosa de Pedro, né? Pedro trouxe a revelação. Explicou bem direitinho. Olha, os profetas, eles profetizaram e não sabiam tudo, o volume das profecias deles, mas eles procuraram saber. Me dá só um pouquinho de som, um pouquinho mais, Vinícius, senão eu vou ficar rouco. E eles, então, procuraram descobrir do que eles estavam profetizando. Mas Deus revelou para eles, olha, o que vocês estão profetizando não é para vocês, não. E Pedro diz, era para nós. Amém? Se a gente voltar com a figura agora, pode voltar para mim, Vinícius? Se a gente voltar com a figura, a gente entende que nós, a igreja, estamos exatamente ali naquele intervalo. Você é inteligente. Esse intervalo já dura quanto tempo? Mais de 2000 anos. Por que será que esse intervalo ainda não se fechou? Por que ele ainda não terminou? Porque ele vai terminar. Esse intervalo ele não é contínuo para sempre. Ele tem uma data para que ele encerre. E ele só encerra com o arrebatamento da igreja. Por que não fechou ainda? Porque lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, tem algo que é para a igreja fazer. E quanto mais a igreja fazer, mais esse dia vai se aproximar. Olha o que diz Marcos, coloca para mim, por favor. Capítulo 16 e o versículo 15. Vocês podem ler comigo? 1, 2 e vamos. Ele... É por isso que o intervalo não fechou. O evangelho, digo o evangelho, precisa ser pregado a toda criatura. Era isso que os profetas não viram. Enquanto eles profetizavam e enxergavam a primeira e a segunda vinda de Cristo, Deus estava reservando um tempo, atrasando, por assim dizer, o calendário do cumprimento das profecias para que todas as pessoas fossem alcançadas. Você está aqui? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, tem uma instrução maravilhosa. Vamos lá, Vinícius? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que diz. Antes de tudo. É Paulo falando com Timóteo. E ele ensinando um jovem pastor. Ele disse para Timóteo, Timóteo, antes de tudo, peço que se façam o que, irmãos? Súplicas, o que mais? Orações, e o que mais? E o que mais? Ações de graça, por quem? Por quem? Alguns homens do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Não, todos os homens. Por quê? O versículo responde. Pelos reis, quem mais, irmãos? Todos que exercem autoridade. Diretor de escola entra ali? Entra. Senadores, governadores, ministros, prefeitos, presidentes. Todos que exercem a autoridade. Pais entram? Entram? Ou se entram? Então Paulo está ensinando Timóteo, eu quero que vocês façam tudo isso por todas essas pessoas que exercem autoridade. O que mais? Para quê? Para quê? Para que nós, igreja, tenhamos uma vida tranquila. Então, o que Deus pensa para uma igreja é uma vida tranquila. Amém? Não é normal uma vida turbulenta, cheia de problema. Não obstante, nós enfrentarmos as adversidades, que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas uma vida o tempo todo atormentada não é o que Deus pensou. Então o motivo de orarmos por todo esse grupo de pessoas era para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Será que é só isso? Não. Isso é bom
e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E o que mais? Que deseja. O que Deus deseja? Por isso, o intervalo não fechou. É um tempo de misericórdia. É um tempo de todas as pessoas ouvirem o Evangelho e serem salvas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles não vão entrar aqui dentro da igreja. A maioria não vão entrar. Nós viemos. Nós sabemos o horário de culto. Nós sabemos os dias de culto. Não é isso? Mas as pessoas lá fora, eles não sabem. Às vezes, vai acontecer? Vai. Como já aconteceu várias vezes. Pessoas passando em frente à igreja, em frente ao templo. Pessoas que escutou lá no trabalho alguém dar um testemunho de cura, de salvação, ou foi convidado. Mas via de regra, as pessoas não vão vir. A menos que nós, eu estou incluído, os convidemos, puxemos e às vezes até forcemos. Lembra da parábola da grande ceia? Vai lá, convida todo mundo para a grande festa que eu vou dar. Alguém foi, não é? Chamou pessoas, algum apresentou desculpas e ainda tinha lugar. Vai lá, sai pelas vilas, sai pelos valados, força, traga-os para entrar. A pregação do Evangelho, nesse tempo, ela precisa ser mais cirúrgica e precisa. Já houve várias configurações. Já houve um tempo que a gente pregava o Evangelho com a caixinha de som, um microfone, e a gente ficava com muitas pessoas rodeadas. Verdade ou não é? Hoje isso não funciona muito assim, gente. Se hoje a igreja que faz parte do intervalo, se hoje a igreja que está na expectativa do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo, se ela não trabalhar contundentemente, se ela não for nas pessoas, essas pessoas não serão alcançadas. A gente faz cursos de evangelismo, inclusive estamos com uma matéria de evangelismo aqui. A gente sabe muita coisa de evangelismo. Se eu começar a fazer perguntas aqui de evangelismo, vários irmãos, inclusive eu, nós vamos saber responder. Mas não se trata disso, se trata de você entender o cronograma de Deus, o que Deus planejou, o que Ele pensou, e nós efetivamente fazer isso acontecer. Hoje não é um dia de você correr nessa igreja, talvez. Hoje talvez você não dê cambalhota, não pule, não salte, não ria. Mas se você for pelo menos para casa, pensando, rapaz, eu levei um choque de realidade. Porque a sua vida só faz sentido para Deus no que você alcança pessoas. O que vai adiantar nossos diplomas? Graduações, pós-graduações, mestrado, doutorados, posições, status, se não for o ganhar almas, se não for o trazer vidas. Um dos sinais, uma das coisas que vai acontecer ante ao arrebatamento é uma colheita de almas sem precedentes. Como é que nós vamos fazer isso? No momento em que você estiver com pessoas, seja na Exapicó, não é? Começou a Exapicó aí, e nós vamos estar lá no dia 2, certo? Vamos estar lá divulgando a nossa escola, falando da nossa escola, que existe uma escola com uma visão poderosa que transforma vidas, nós vamos estar lá, amém? No momento que você tiver um contato com alguém, você não pode deixar essa pessoa escapar das suas mãos sem que ela ouça a pregação do Evangelho. É claro que eu estou falando isso debaixo de um equilíbrio e de uma sensatez.
Não é? Não é você sendo um chato, impertinente, até atrapalhando a pessoa do que ela está fazendo. Não é isso. Verdade não é? Você não vai chegar no hospital lá, ó, cheguei, e agora é o seguinte. Calma aí, gente. Primeiro que você nem vai ter acesso para isso. Isso seria escandaloso para o Evangelho. Mas no momento que uma porta se abrir, e quando eu falo em porta, eu estou falando em oportunidade. No momento que alguém te ceder os ouvidos, ou fazer uma pergunta, ou querer saber algo concernente a Cristo, é a hora de você proclamar as verdades deste Evangelho. E se isso não abrir, se isso não acontecer, a sua vida já está falando. Somos cartas vivas. As pessoas podem até não conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas a sua e a minha vida, eles conhecem. É ou não é, não? Você pode pregar o Evangelho sem abrir a sua boca. Mas não é para você pregar sempre assim. Pedro instrui as mulheres que têm os seus maridos descrentes, ganhá-los pelo exemplo, não sendo-lhes necessária abrir a sua boca. Você está aqui? Verdade ou não é, gente? E isso funciona? Funciona. As pessoas reparam. A sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, ela virou para o marido dela e disse: eu vejo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Ela não perguntou nada para ele. O profeta não disse nada para ela. O que chamou a atenção dela a ponto dela falar com o marido dessa forma? O comportamento do profeta Eliseu, que simplesmente passava todos os dias em frente à sua casa. Quanta surpresa nós vamos ter no céu, no dia do tribunal, por coisas que você fez e que você nem sabe que fez com aquele objetivo. Você simplesmente se arrumou em casa, se preparou, foi para o trabalho, desenvolveu o seu dia, mas ei, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vale a pena e é gostoso ser crente, gente. É bom demais ser crente. Ser crente é maravilhoso, irmãos. O crente não tem chance nem de perder, porque a Bíblia diz que ele é mais do que o quê? Vencedor. Ontem teve uma confusão numa briga aí, né? Numa briga. São pessoas perdedoras, porque os crentes são mais que vencedores. Eles vencem mesmo antes de entrar na batalha. Jesus venceu os seus medos, os seus temores, as suas doenças. Ele é o vencedor. Ele falou: pronto, ó, venci, toma aqui, só mantenha a vitória. Amém? Eu só vim aqui dizer isso hoje. O que foi que os profetas não viram? A igreja. Não viram você. Não viram a mim. E a igreja está aí, dia a dia, pregando o Evangelho. É isso que vale a pena. É isso que é a realidade dos fatos. A igreja é um lugar aconchegante, bonito, cheio de tanta coisa, amém. Mas tudo isso não pode tirar o foco da igreja, que é a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19, olha o que diz, preste bem atenção. Mateus 28, 19, preste bem atenção o que diz. Esse lado aqui, vocês estão mais... almoçaram, né? Vamos. Portanto, eu preciso de autorização para pregar o Evangelho? Já foi dado, meu irmão. Vá pregar o Evangelho. Na pregação do Evangelho, Deus vai capacitando você. Mas eu começo a tremer quando eu começo a falar, eu não tenho jeito. Deus cuidou de um gago. Amém?
Moisés era gago, Deus trabalhou na vida dele e ele foi um homem de uma importância grande na antiga aliança. Ele foi usado para libertar 3 milhões de judeus que estavam escravizados, gente. E ele não pode fazer isso por você? Na nova aliança? Pode. Pode. E ele quer fazer com você. Amém? Ele quer fazer com você. Igreja faz parte do plano de Deus. Mateus 16, e com isso eu vou encerrar. Mateus 16, vamos lá. Vamos a partir do versículo 5. Vamos do 9. Vamos daqui mesmo. Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Jesus está conversando com seus discípulos. Vamos para o 13. 13? Isso, em cima, era o 13, viu? Vamos lá? Vocês aqui? 1, 2 e vamos. Quando? Para aí. Aonde é que Jesus estava mesmo? Cesareia de Filipe. Quando diz Cesareia de Filipe é porque foi Filipe que fundou essa cidade. Então Jesus chega em Cesareia de Filipe e faz uma pergunta. Toda pergunta merece o quê? O quê? Uma resposta. Ele está perguntando para os seus discípulos. Tá certo? Quem que os homens aí, o pessoal lá fora lá, diz que eu sou quem? Quem que eles falam que eu sou? E eles vão responder, vamos. E eles responderam assim, olha, eu vou trazer no nosso linguajar, tá certo? Uns falam que o senhor é João Batista, tem uns que falam que o senhor é Elias, outros Jeremias, ou o quê? Um dos profetas. Pergunta feita, resposta dada. Jesus então, olha a inteligência de Jesus, gente. Vai partir para a segunda pergunta. Vamos lá. Essa aí. E vocês? Agora é com vocês. Os meus alunos, os meus discípulos, a minha classe, a minha turma. E vocês? Quem dizem que eu sou? Não avança não. Quem que ouviu isso foi Mateus, Bartolomeu, Simão, Judas, Pedro, André, Tiago, a turma dele. Certo, gente? Eles ouviram isso, Jesus perguntando para eles quem ele era. Se eu pegasse essa pergunta e trouxesse para hoje, dia 28 de setembro, e perguntasse assim para você, quem é Jesus para você? O que você responderia? Hein? Salvador do mundo. Você iria responder um monte de coisa. O que você ia responder? Salvador do mundo. Salvador do mundo. Todo mundo aqui é Salvador do mundo. E é Salvador mesmo. Aqui tem alguma coisa diferente. Se alguém chegasse, quem é Jesus para você? No queima-roupa. Quem é Jesus para você? Sua vida. Para você. O Filho de Deus. Meu pai. Meu irmão mais velho. Porque hoje vocês têm uma visão junto comigo. Amém? Nós assistimos um panorama de tudo que aconteceu. Mas ali, para eles, judeus do século I, tradicionais, religiosos, novinhos, os discípulos eram novinhos. Amém? Um deles vai responder. Quem? O Pedro. De novo. Presta atenção na resposta dele. Eu quero até te deixar você olhando mesmo essa resposta.
A resposta dele foi uma resposta firme, não foi, gente? O que ele disse mesmo? Vamos lá, 1, 2, 3 e vamos. Tu és... Aquilo bateu no ouvido de Jesus. E olha que o ouvido de Jesus era um ouvido sensível. Jesus se viu o quê? Revelado. Um judeu dizendo quem ele era realmente. Um judeu recebendo uma revelação, porque aquilo dali não foi fruto da cabeça de Pedrinho. Aquilo dali foi algo inspirador. Ele trouxe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele contou com a colaboração de Deus. É tão verdade isso que eu estou falando, que Jesus atesta isso. Olha o que Jesus diz. Lê para mim, Sebastião. Continue. 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 Agora preste atenção num detalhe. Obrigado. A revelação que trouxe, que veio sobre Jesus, Jesus agora vai revelar uma sobre ele. Tu me revelou? Deixa eu revelar sobre você também. Olha o que Jesus vai dizer. Eu digo. Agora sou eu que vou revelar, Pedro. Sua chance, joia. Agora eu vou revelar de você. E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero te levar a um ponto. Olha o que diz. E eu digo a você, você é Pedro. E sobre o que, irmãos? Sobre o que, irmãos? Sobre essa pedra, no grego é Petros. Sobre essa pedra grande, sobre essa grande confissão que você é, eu vou edificar uma coisa. E o que é? A minha igreja. Era a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. Jesus trouxe essa novidade. Você é Pedro, né? Pedro é pedra pequena no grego. Sobre essa pedra pequena, eu vou edificar a pedra grande. Sobre essa pedra, você é Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra grande eu vou edificar a minha igreja. E o lugar que eles estavam era um lugar meio feio. Eles estavam perto do lugar chamado Portões do Inferno. Num lugar exatamente onde as pessoas daquela época adoravam um Deus chamado Pan, um Deus chamado tanta coisa, um Deus horrível. E Jesus não olhou para o lugar, para a situação, para o medo dos judeus. Ele disse ali, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Era uma novidade. O Espírito Santo produziu aquela palavra para que Jesus a usasse pela primeira vez. A partir desse momento, se você olhar a Bíblia, Jesus começa a conversar com os discípulos por parábolas. E os discípulos ficaram assim meio que olhando Jesus. E chegou um momento que eles chamaram Jesus. Jesus, vem cá. Estou parafraseando, né, gente? Por que o Senhor fala conosco por parábolas? Toda pergunta merece o quê? Jesus respondeu. A vocês é dado conhecer o mistério do reino. E eu vou começar agora a conversar com vocês coisas ligadas ao reino. Amém? Jesus então falou que ia edificar a sua igreja. E ele de fato edificou. Mas precisava acontecer ainda uma outra coisinha. Que coisinha era isso? Era os judeus rejeitar Jesus. João capítulo 1, versículo 11, Vinícius, vamos lá.
E vocês vão ver isso acontecendo agora. Olha o que diz João 1,11. João 1,11. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus o quê? Não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade ou poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Você está vendo como a coisa tinha o seu aspecto legal? Os judeus precisavam rejeitar Cristo, rejeitar o Evangelho, para que ele fosse para as demais pessoas. Por isso, Paulo, nas suas cartas, ele sempre diz: eu, Paulo, sou apóstolo dos gentios. Porque havia 3 povos, irmãos. 2 povos. Os judeus e os gentios. E agora vai surgir um outro povo que é a igreja. Então a igreja veio pelo endurecimento, pela rejeição do evangelho pelos judeus. Os judeus não quiseram, eles rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É importante demais ser igreja. E deixa eu te dizer, sozinho você não consegue ser igreja. Somos igreja juntos, porque é o corpo. Ninguém pode deixar de, não deveria pelo menos, deixar de frequentar reuniões, como nós estamos fazendo agora. Não, eu vou seguir aqui o meu caminho, eu sou igreja, eu recebi Jesus, eu não preciso de ninguém. Isso é uma tolice, é uma meninice, é uma criancice. Você precisa estar junto com o corpo. Quando você vai para o trabalho, o corpo fica em casa e a cabeça vai lá? O braço vai trabalhar e o restante fica? Não, tudo vai junto, porque faz parte do corpo. Você está aqui? Você está entendendo isso? Então, ser igreja é você estar ligado espiritualmente a Cristo. Amém? O suprassumo da sua vida consiste nisso. Viver para o Evangelho. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16. E eu já vou chamar o louvor para cá, para a gente encerrar. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Vinícius vai colocar aqui para a gente. Vocês podem ler comigo? 1, 2 e vamos. Não vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, dos gentios. Então o Evangelho, ele é prioridade da igreja. Sabe o que o diabo faz? Ele tenta tirar o foco dessa tarefa principal. Ele tenta preencher com muitas outras coisas. Essas outras coisas são importantes, mas não são a prioridade principal. Ação social é muito bom, necessária, cabe na igreja. É boa demais, tem que ter. Mas isso precisa estar colado na principal função da igreja, que é a pregação do Evangelho. Amém? Por isso Jesus ficou de pé. E é o único lugar na Bíblia que fala que ele se levantou do seu trono para receber Estevão. Vocês já leram isso? Quantos já leram isso? Posso ouvir seu amém? Jesus se levantou, Jesus ficou de pé diante do trono do Pai para receber Estevão, porque Estevão estava morrendo, levando pedradas pelo Evangelho. Vocês viram recentemente Charles Kirk, não é?
recentemente. Que testemunho, irmãos. Que testemunho maravilhoso. E deixa eu te dizer uma coisa, como isso está correndo o mundo. Como pessoas até fora do nosso meio estão dizendo: ei rapaz, aquele rapaz que morreu porque defendia a sua fé, a mensagem dele está sendo pregada, irmãos. Você está aqui, irmãos? A sua vida é preciosa demais para o Evangelho. Deus não quer desperdiçar a sua vida pela pregação do Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé e você só ouvisse essas conclusões que eu estou fazendo. Sabe quando Moisés pediu os espias para irem lá espiar a terra? Quando eles voltam trazendo os relatórios, alguns falaram só dos gigantes. Moisés, nós fomos lá e eram muitos gigantes. Nós éramos como os gafanhotos perto deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Teve alguém que falou: a uva de lá é boa. A uva de lá é gostosa. A uva de lá, Moisés, precisa de 2 homens para carregar um cacho. Qual é a questão? Para onde você está focado? Para os gigantes ou para as uvas? A igreja precisa, cada vez mais, entender que os profetas fizeram a parte deles. Eles profetizaram. Alguns levaram tapa na boca. A Bíblia fala que o profeta Micaías levou um soco na boca, porque ele profetizou contra um rei. E ele não se vendeu. Ele falou aquilo que Deus falou para ele fazer. E o rei falou: Micaías, vem cá. Quando Micaías veio, ele deu um soco em Micaías. E ele disse: Micaías, você só profetiza coisas ruins a meu respeito. Ei, irmãos, nós não somos da época daqueles gladiadores. Quando os irmãos estavam lá reunidos nas catacumbas, com as grades fechadas, e lá fora uma plateia, querendo assistir um show, querendo ver crentes sangrando na arena. E aqueles irmãos ali se encorajavam e diziam ao outro: eu não vou negar minha fé, tu vai não. Nós não vamos negar a sua fé, a nossa fé. Vamos ficar firme, vamos ficar firme. E quando abriam aqueles portões, aqueles leões famintos avançavam sobre os nossos irmãos. E os nossos irmãos, num testemunho público de fé, diziam uns aos outros: Maranata, 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 Maranata. Ei, irmãos, aqueles leões estraçalhavam ossos que faziam barulho, mas eles não negaram. Eles não negaram a sua fé. Eles morreram pela fé em Cristo, pela salvação. A hora da igreja é agora. A igreja não vai cair em nenhuma ideologia de gênero. Nós recusamos isso. Nós recusamos os valores que estão sendo colocados. Agora não são leões. Agora não são leopardos. Agora não são césares. São valores invertidos. Mas a igreja, as portas do inferno, diga comigo, as portas do inferno. Ah, você não está acreditando não, vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. O dono da igreja, o fundador da igreja, ele falou que as portas do inferno não podem prevalecer. Oh, aleluia! Não pode. E você não tem o direito também de se desviar dessa igreja. Acabou.
Quando Satanás gritar no seu ouvido, vai para outra igreja, fala a palavra para ele. Vamos cantar. Bem, pois tenho sede. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Eu já ouvi teu falar.
É. Oh. É. 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 Cante, cante, cante isso. Cante isso. Isso. Isso, cante isso. Aleluia. Cante essas verdades. Bebemos do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Fonte de água viva. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, amanhã, diga amanhã, alguns irmãos vão estar numa missão maravilhosa. Amanhã é o aniversário da nossa cidade. 224 anos. E todos os anos, diga todos os anos. Diga todos os anos. Somos convidados a estar nesse desfile. E Deus tem usado vidas, pessoas nesse lugar, que toda vez que a gente fala, gente, olha, é desfile da escola Rema, da nossa escola. E as pessoas se voluntariam para isso. Sabe, irmãos, o desejo do pastor, o desejo da liderança dessa igreja era que levássemos o máximo de pessoas para estar lá. Mas nós entendemos, há pessoas que trabalham em outra cidade. Este ano é o meu caso, esse ano. Mas amanhã vai estar lá um grupo. E Deus já foi lá. Deus já viu o desfile. Deus já viu quem compareceu. Deus já esteve lá. Porque Deus não está preso no tempo. E eu sei que há uma graça, há uma unção liberada para esses irmãos estarem ali. Porque é um tempo de visibilidade da escola. É um tempo de dizermos o quanto amamos essa escola. É um tempo de dizermos que abraçamos a visão dessa escola. E amanhã vai estar ali aqueles irmãos que disseram, sim, eu vou estar. Ainda dá tempo de você fazer isso. Você pode no final desse culto hoje nos procurar. Ei, olha, eu quero desfilar. É tão rápido, não é, Cris? Os irmãos aqui, João e Isolina já foram também. É tão rápido. Existe uma graça liberada para aquele momento. Ah, mas eu sou um adolescente. Não importa. Eu sou uma criança. Não importa. Acompanhado de seus pais, você é de grande valor naquele lugar. Então amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos nos juntar ali em frente ao Pedro Braille, ponto de encontro. E esse ano vai ser diferente, porque vai se desfilar com as becas, as bandeiras com as vermelhas e os demais com as azuis, as bandeiras. E eu queria que você lembrasse da missão da igreja que os profetas não viram.
Amém? Você pode, ainda hoje, dizer: eu quero desfilar, eu quero ir. Eu vou fazer algo por essa escola. Todo início de culto nós dizemos: somos e temos uma grande escola. É a hora de quem tem a grande escola comparecer. Você está aqui? Amém? Então faça isso, pelo Evangelho, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Essa escola está o tempo todo dizendo quem você é, o que você tem, o que você pode, em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos. Vou chamar a Cris aqui para orar por todo mundo. Vem cá, Cris, vamos trabalhar. Eita! Feche teus olhos aí, Cris vai estar orando pela sua vida, pelas nossas vidas, por esse desfile. O objetivo dessa oração agora é o desfile, é a nossa participação. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar por esse desfile agora, que será um desfile para a glória do Senhor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos naquele lugar, Paizinho, e divulgarmos, Senhor, essa escola, Pai. Nós sabemos, Pai, e nós ouvimos hoje que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o objetivo dessa escola, Pai, é trazer conhecimento, é trazer luz, Pai, é cumprir, Senhor, a missão que o Senhor nos deu, Pai, nesse lugar. Por isso nós estaremos lá, Paizinho, e contamos, Senhor, com a tua graça, com o teu favor, Paizinho. Move, Senhor, os corações, nos faz, Paizinho, as testemunhas naquele lugar, Pai, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas através dessa escola, Pai, e que a nossa vida possa impactar, Senhor, as pessoas que estarão presentes naquele lugar, Senhor, e gerar nelas, Pai, o desejo, Senhor, o desejo profundo, Pai, de te conhecer mais de perto, de conhecer a tua palavra, Pai, de se aproximar cada vez mais, Senhor, de se aprofundar cada vez mais, Pai, e dessa forma fortalecer, Senhor, o teu corpo nessa terra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por uma manhã tranquila naquele lugar, Pai, por todas as coisas correndo em perfeita paz, em perfeita ordem, Pai. Nós te agradecemos por graça sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estará ali, Pai. Eu oro pela vida de Maiara, Senhor, que o Senhor possa ajudá-la e abençoá-la a conduzir todo esse trabalho, Paizinho. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de Carlos, Pai, que todos esses anos, Senhor, esteve à frente desse trabalho, Pai, e mesmo ele não estando lá, Senhor, eu te agradeço pela vida dele, Senhor, porque sabemos que ele está em espírito conosco, Paizinho. Te agradeço pela vida, Senhor, de pastor Wellington e Leila, Pai, que estão, Senhor, na direção dessa escola, Pai, cumprindo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, nessa igreja, Pai, nesta escola, neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor, por um desfile poderoso, Senhor, e por frutos, Pai, maravilhosos, Senhor, e grandiosos, sendo colhidos deste tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Alguém que ainda não fez essa decisão? Todos salvos? Cadê os salvos? Cadê os salvos? Alguém que precisa de oração por cura? Alguém com alguma enfermidade no seu corpo físico e precisa da oração da igreja? Esse é o seu momento agora. Alguém? Oh, aleluia. Todo sarado? Cadê o sarado? Aleluia. Alguém para receber o batismo com o Espírito Santo? Alguém que entende e tem sede de receber o glorioso batismo com o Espírito Santo? Não sou eu que batizo, é Jesus. Ele é o batizador. Ele vai te batizar agora. Você vai receber de Jesus o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Você está livre para isso, amém? Posso ouvir seu amém? Aleluia, Valdemir.
Aleluia, ô glória. Queridos, nossos avisos ordinários, próxima terça-feira e esse mês, né, nós estaremos entrando nas terça-feiras do Espírito Santo e você é convidado, você faz parte, né, disso. E as terças do Espírito Santo, os domingos, nós estamos aqui a partir das 18 horas, né, orando, gerando o culto, e a partir das 18h30 nosso culto ordinário, amém? Seria retórico, mas eu quero perguntar, você foi abençoado? E eu tenho certeza que foi. Eu fui lá ministrar para os jovens, mas eu sei que você recebeu uma boa palavra aqui, e eu sei que ela está gerando no teu coração, e eu sei que ela está trazendo mudança, e ela é poderosa, ela não volta para o dono dela vazia, amém? Pai, nós te damos o louvor por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado, Pai, porque nós vamos avançar naquilo que você tem proposto para cada um de nós. Nós declaramos uma semana sobrenatural, nós declaramos, Pai, uma semana do Teu Espírito guiando as nossas vidas e nos capacitando para toda boa obra. Obrigado, Pai, pelos Teus filhos guardados, retornando cada um às suas casas, guardados e amparados por você, no nome de Jesus. Aleluia. Vá em paz, querido, e na prática dessa palavra, amém?